Uou! Salve, salve Santa Catarina, muito boa tarde. Está entrando em campo o Clube da Bola, único, não tem outro. Programa esportivo ao sul do Equador que une, que conecta, que mistura os quatro cantos do estado ao vivo. No programa de hoje, vamos falar sobre o empate do Figueira lá em Sorocaba e ainda uma entrevista exclusiva com um novo contratado alvinegro. Tudo sobre o Avaí, Chapecoense, Criciúma, Joinville, os detalhes da Copa Santa Catarina, o futuro de Neymar e muito mais. E claro que a gente precisa da participação especialíssima dos nossos telespectadores ou multiespectadores ligados na TV e conectados em celulares, no tablet ao redor do planeta Terra. Nosso e-mail é muito fácil, clubedabola@ricsc.com.br. Se preferir o Facebook, também tem, facebook.com/Clube da Bola RIC. Tem uma fotinha minha e do Fábio lá, já postada agora há pouco. Você encontra a fotinho, deixa o seu comentário embaixo. E também a agilidade, a praticidade do WhatsApp. Para você, meu amigo, minha senhora, que está sentadona no sofá curtindo o Clube da Bola, não quer ir até o computador, não quer mandar um e-mail, manda pelo WhatsApp, o telefone está no bolso, 489-8822-6543. Vou explicar as regras do WhatsApp. Tem que mandar o nome, o bairro e a cidade, para a gente mandar aquele abraço. E claro, sua pergunta, seu comentário, tem sugestão, tem uma crítica, pode mandar que eu vou ler. Juro, vou ler, manda que eu leio aqui no Clube da Bola, não tem essa não. Apresentar o nosso convidado de todos os sábados aqui em Florianópolis, o Data Fábio, o homem que sabe tudo de datas, lembra escalações do Avaí de 62, do Figueirense de 73, do Guarani de Palhoça de 91, tenho certeza que ele lembra também, está sempre com a gente aqui, esbanjando conhecimento e talento no futebol, como comentarista, nos gramados eu não garanto. Fábio Machado, boa tarde. Muito boa tarde, Mancha, muito boa tarde, colegas do Clube da Bola, né? Mais uma semana aí de agito, de tensão por parte de uma torcida, por parte de outra, mas sempre aquela expectativa de reação dos clubes catarinenses. Semana novamente, né, no futebol catarinense, agitada tanto dentro de campo como também dos bastidores. E é claro que nós vamos falar sobre tudo isso, sem ficar em cima do muro, hoje no programa Clube da Bola. Exclamação, nós falávamos assim, exclamação. Roberto Avalone. Roberto, exclamação. Exclamação. Você falou movimento das torcidas, estou por fora, o que aconteceu? Não, na verdade, a expectativa que eu digo movimento da torcida, por exemplo, vamos falar do Figueirense, né? Como fica o movimento da torcida, como é que fica, o próximo jogo é em casa, teve jogador que foi vaiado, ontem o jogo foi fora, a repercussão não foi nada boa, também por parte da torcida do Avaí com relação à venda do mando de campo, que é um assunto que a gente pode falar agora, o início da Copa Santa Catarina, o Criciúma, com a expectativa, a chegada aí do técnico Vaguinho Dias. Então, assim, o torcedor hoje do futebol catarinense, antigamente se preocupava somente em campo. Hoje não, começa a traçar um paralelo, o que acontece dentro do gramado, como também fora, na questão de infraestrutura, na questão do planejamento. Aliás, Mancha, eu vou ser bem aqui, já vou estender. Isso não está acontecendo só em Santa Catarina, não. No Brasil todo. O nosso futebol vive um momento de grandes reflexões e de grandes mudanças aí em relação ao futuro. Li uma manchete que você publicou sobre o Botafogo. Aí você faz uma pergunta ali, Botafogo, uma situação parecida, foi Botafogo, uma situação parecida com o Figueirense no Caixa, o Caixa da Mal? Teve os jogadores, né, os líderes do Botafogo chamaram a imprensa para reclamar de salário atrasado, né? Que é uma questão sempre muito difícil, né? Os clubes, o departamento de futebol, os próprios jogadores, eles não gostam de tocar nesse assunto. Geralmente esse é um assunto blindado. Então eu acho que até, digamos, a jurisprudência, né? Vou usar esse termo, não é esse termo, mas eu acho que até o que aconteceu no Figueirense recentemente abriu um caminho para que os jogadores hoje venham no microfone falar sobre salários atrasados. Os jogadores não deram indicativo de greve, se bem que os jogadores do Botafogo, antes do Figueirense, foram jogadores que não se concentraram para as partidas, né? Mas agora não, os líderes lá falaram, olha, estamos com salário atrasado, estamos com problema. Nessa semana, por exemplo, o São Januário teve a luz cortada, né? Que é uma situação extremamente complicada. No próprio Botafogo, no Engenhão, também teve a luz cortada. Então, quando eu digo que o futebol hoje ele vive um momento mais do que turbulência, mais de decisões, né? Porque não é o dirigente chegar lá, faz o que quer, inventa, faz contratações mirabolantes. Não adianta. Hoje está ficando saldo. É diferente do ano passado, né? Que
fazia com as coxas, jogava para frente. Já não está mais acontecendo isso. Isso pode ser por bem, né? Pode ser um mal, acontece é um mal agora, mas pode ser um bem para o futebol daqui em diante. Ó, boa tarde, Mancha. Primeira mensagem que chegou aqui, ó. Boa tarde, Mancha, é o Cauê de Chapecó. Amanhã Chape 2, CSA 0. Menos de 3 a 0 pro Flamengo, nem comemoro. Só pra alfinetar os havaianos. Lê aí, você jurou que ia ler. Lê sim. Cauê, tá lido, Cauê, tá lido. A gente lê sim o elogio e também a crítica. Oi, me chamo Alexandre, estou com minha mãe Rosa. Estamos acompanhando o Clube da Bola de Palhoça. Manda um beijo pra gente, ó. Beijo mandado já. Vamos ler mais um aqui. Opa, boa tarde, já estou ligado no Clube da Bola. Fábio de Criciúma. Manda um abraço pro meu time de pelada. Futebol Clube Bem Amigos. Pergunta ao Fábio, o Vaguinho no Criciúma dá certo? O Fábio já vai responder, porque daqui a pouquinho tem a matéria do Criciúma. Vamos falar do Criciúma. Vamos fazer o seguinte, o Badá já tá postos lá em Chapecó. Vamos só pegar o boa tarde do Badá já para brilhantar esse início de programa e para incentivar os nossos telespectadores a enviarem o WhatsApp, porque o Badá é o rei do WhatsApp. Chega 1 pro Mancha, 4 pro Fábio, 50 pro Badá. Badá, muito boa tarde, teu boa tarde hoje aqui no Clube da Bola. Olá, Marcelo Mancha, grande abraço para você, para o Fábio, para todos que estão ligados aí no Clube da Bola, fechando mais uma semana também pesada aqui pelos lados da Chapecoense, clube com muitas dificuldades, um mal-estar, digamos assim, entre os dirigentes, dentro de campo as coisas também não estão funcionando, derrota para o Santos, um sabor muito amargo, com erro de arbitragem, com ampla repercussão, mas perdeu para o Santos por 1-0, e amanhã tem o CSA, lá do Argel Fux, né? Então, é um jogo que é do mesmo campeonato que a Chapecoense pode naturalmente buscar o resultado. Mas não pense que é barbada não, porque a gente sabe que o Argel sabe mobilizar o seu grupo com declarações polêmicas e fortes, com ampla repercussão lá em Alagoas também, né? Então, vamos falar mais a respeito disso. E já emendo um abraço para o garotinho, o Jonas. O Jonas, ele é lá de Joinville, já falamos, já mostramos aqui. Ele teve que passar por algumas cirurgias nas pernas, mas nada que fez o menino desanimar. E ele está participando de competições, junto com o Cleiton. O Cleiton é um competidor, o Jonas vai na cadeira de roda e o Cleiton é que comanda a equipe, digamos assim, né? E eles participaram de uma prova na Serra do Rio do Rastro, agora poucos dias atrás, não é pouca coisa. E conquistaram o primeiro lugar na categoria deles. Então, um abraço para o Jonas, parabéns para o Cleiton, um abraço para toda a família. Voltamos daqui a pouquinho a seu comando, meu chefe, meu ídolo e patrão, Marcelo Mancha, estamos a postos. Legal, daqui a pouco o Badá volta para falar mais da Chape, tem muita coisa hoje pra gente comentar. De Chapecó a gente vai para Joinville conversar com o doutor Juca Miguel, boa tarde dele também. O pessoal nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, pergunta muito sobre o Jack, Juca. Boa tarde. Boa tarde, Mancha, boa tarde, Fábio, boa tarde, Badá, boa tarde a toda a nossa gigantesca audiência do Clube da Bola. É um prazer imenso estar aqui em Joinville falando com vocês ao vivo. Mais um Clube da Bola, amanhã tem estreia do Joinville, hoje, ou melhor, daqui a pouquinho tem estreia do Fluminense. Também na Copa Santa Catarina, recebe a equipe do Marcílio Dias ali na Arena. Enfim, nossa audiência aí que vai participando. Pessoal, vamos encher esse WhatsApp aí do Mancha, né? Vamos mostrar a força aqui da maior e mais pungente e mais bela cidade de Santa Catarina. Um beijo realmente para o Cleiton, que tem um trabalho aqui em Joinville dos Pernas Solidárias. Ele que subiu, só para completar a informação do Badá, ele subiu empurrando o menino Jonathan 25 quilômetros na Serra do Rio do Rastro. Então, um beijo ao Cleiton aí, toda a rapaziada do Pernas Solidárias. Eu vou seguir, né? O Badá, que é nosso ídolo. Se o Badá diz que tá, né, à disposição, à mercê do nosso patrão Marcelo Mancha, eu tô também. Olha, então já vou te passar, já chegou uma pergunta pra ti, ó. Olá, Marcelo, sou o Beto de Joinville. Me fala aí, será que na Copa Santa Catarina teremos o meu Jack de volta? A torcida tá com saudade do Jack e de gritar gol. E nem fale, Mancha, a torcida tá com muita saudade. Ontem, prova disso, que tivemos no Centro Eventos Calhansen, quase 2.500 pessoas assistindo o Joinville e Corinthians pela Liga Nacional. Torcedores todos com a camisa do Jack, porque realmente o torcedor aqui é muito apaixonado pelo futebol. Como o Jack deu esse stand-by, vamos usar um termo mais chique para não dizer que ficou sem divisão, deu um stand-by aí nas competições nacionais, mas agora, domingo aí já volta contra o Figueira no Scarpelli. Se conseguir um resultado bom, um beijo aí para nossa audiência. Quarta-feira, contra o Brusque, a Arena Joinville vai ficar pequena para receber toda essa massa, Mancha, que está com muitas saudades de ver o Joinville em campo.
Valeu, Juca. Foi só o Juca pedir, muita gente mandando mensagem aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Edson, sou o joinvilense roxo. E o seguinte, esse ano vocês não escapam de um rebaixamento. Vocês, eu e o Fábio. A dupla da capital e aquele lá de Chapecó, o Badá. Estou assistindo. O de Chapecó tá chorando sobre a arbitragem. Juca, arruma uma camisa do século. A camisa do Juca tá até no pé da... O Edson pegou até pegou no pé do Juca até sobre a camisa. Fábio, vamos falar de Figueirense. Já voltamos já pro Joinville. São Bento e Figueirense, 0-0. Vi alguns lances já. O goleiro Matheus Vidotto fez uma lambancinha ali, a gente vai ver no lance, mas também fez cada defesa, Fábio. Olha aqui, ó. Primeiro eu quero dizer o seguinte, o jogo de ontem foi de doer, tá? Foi de doer. É assim, ó, o Figueirense... mas o São Bento também. O problema nosso aqui é o Figueirense. O Figueirense maltratou a bola ontem com requintes de crueldade. Não maltratou pouco, não. Maltratou muito. E durante 90 minutos. Veja bem, o Figueirense só não foi pro vestiário, no intervalo pro vestiário, perdendo de 2 ou 3-0, sem nenhum exagero, porque o Vidotto fez boas defesas. Começa aí, que ele fechou, né? Depois ele se recuperou de uma bola atrasada do zagueiro Juan Renato. Depois teve um outro chute que ele pegou a queima-roupa. Veja bem, nós estamos falando que o São Bento, que é um time da zona do rebaixamento, é um time que tem a pior defesa, somando a Série A e Série B, e o Figueirense não conseguiu fazer um gol. Então, o primeiro tempo, 3-0 do São Bento hoje não seria exagero nenhum. No segundo tempo, a sorte do Figueirense é que o São Bento é ruim. A sorte do Figueirense é que o time de São Bento não tem qualidade. O time de São Bento pisou o pé no freio. E aí um time medíocre, não é o time instituição não, o time ali, o amontoado de jogadores, o que um time medíocre quer? Um adversário que não ataque, porque daí você fica tocando pro lado, tenta aqui um ataque ali, né? Ou seja, um 0-0 horrível, um 0-0, que eu repito, a bola foi maltratada, o Figueirense perdeu 2 pontos ontem, importantíssimo, contra um time que vai brigar contra o rebaixamento o tempo todo, que é o time de São Bento, que é um time que não tem qualidade nenhuma. Agora, o Figueirense é um amontoado de jogadores. Quem viu o time de ontem, o Juan Renato quase fazendo gol contra, o próprio Zé Antônio também no segundo tempo, teve outra bola que o Vidotto, aí o Vidotto apareceu, ele é o goleiro, ele tá ali para isso, ele tá ali para defender, né? Agora, é claro que ele acabou sendo o destaque. Mas veja bem, quando o Figueirense, que é um time acostumado a disputar a Série A, um time acostumado a brigar pelo acesso, vai para o 3º ano consecutivo brigando contra o rebaixamento e acha que trazer um ponto de Sorocaba é um bom ponto, é um bom resultado, aí nós temos que rever muitas situações. Deixa eu chegar no segundo ponto, Vinícius Eutrópio. O Vinícius Eutrópio é um bom treinador, eu acho ele um bom treinador, é um cara do bem, já esteve aqui no programa, é um cara sensacional. Agora, Vinícius Eutrópio, eu vou te fazer um pedido. Na coletiva, fale o que aconteceu na partida. Deixa esse teu otimismo exagerado para os jogadores, né? Guarda essa tua energia para os jogadores, porque a coletiva acaba sendo tão ruim quanto o jogo. Ele falou que o time evoluiu, sentiu falta das lesões. Peraí, a última vitória do Vinícius Eutrópio foi no ano passado, mano. A última vitória do Vinícius como treinador foi no ano passado, em 2018. Já é a 6ª ou 7ª partida, nem sei, pelo Figueirense. E o Figueirense é isso, um amontoado. Tipo assim, ó, aquela educação física nossa do colégio, sabe? Que o professor pegava uma bola, ele só dividia o time, ó. Vocês pra cá, vocês pra lá. Ele jogava a bola e onde tava a bola tava todo mundo ou não tava ninguém, aquela bagunça total. Então eu vou repetir, para resumir o jogo de ontem. O Figueirense maltratou a bola do começo ao final, tá? Com requintes de crueldade. E deve ir para a zona do rebaixamento. Vai ter que secar aí, vai ter que torcer para o Guarani. O Guarani que faz o seu jogo aí contra o Oeste, né? Eu acho que se tiver empatar, o Figueirense não vai, senão o Figueirense vai ficar uma semana no rebaixamento. E tem uma sequência complicada aí pela frente. Recebe o Sport no próximo domingo, vai jogar fora contra o Brasil de Pelotas, depois tem o Bragantino, que é o líder do campeonato. Então assim, Vinícius Eutrópio, eu sei que a culpa não é tua, ninguém tá aqui botando a culpa no Vinícius, ele pegou o barco andando, ele pegou o time em ebulição, total turbulência. Agora contribui, né? Faz os laterais jogar, dá pelo menos um padrão tático para a equipe e não chega na coletiva querendo enganar o torcedor. Quem ouve, se pegar só as coletivas do Vinícius Eutrópio dos últimos 6 jogos, sem ver o jogo, vai achar que o Figueirense ganhou todos os jogos de 3, 4-0, deu um banho de bola. Eu acho que ter um pouquinho de compromisso com o torcedor, ser fiel com o torcedor, falando a verdade, aquilo que está acontecendo, é o mínimo que o torcedor quer.
Olha só que interessante aqui, ó. Boa tarde, campeões do Clube da Bola. Sou o Pedro de Itajaí, bairro Barra do Rio. O futebol brasileiro está atravessando uma crise. Por que não transformamos em uma empresa com um salário igual a todos os jogadores? Afinal, são 11 correndo igual atrás de uma bola. Por que o salário diferenciado? Legal o pensamento aqui do Pedro, não daria para fazer, porque temos o Neymar, temos o Pedrinho, o Luizinho, temos salários diferenciados, mas uma ideia interessante. O salário diferenciado é por causa da lei oferta e procura, né? Você não vai igualar salário com um decreto, com uma lei, não é assim que funciona. Existe uma lei de oferta e procura, existe uma demanda. Por que o salário do Neymar é maior do que um jogador do Marcelo Dias, por exemplo? Né? Eu acho que o próprio histórico, ele acaba elencando isso. Tanto que o jogador, quando ele vai crescer na carreira, o salário dele vai aumentando. Agora, é evidente que dá para cortar aí, dá para tentar parar algumas arestas, né, na questão da própria valorização. Mas é um pensamento interessante. Tipo aqui da RIC, os comentaristas, salário diferenciado. Badá! Não, claro. Fábio Juca já equilibrou, mancha. Eita, vamos lá. Ó, a gente falou do Figueirense, vamos seguir falando. Fábio, Edmundo, animal, todo mundo conhece, né? E o Edmundo Júnior, mais conhecido como Juninho, está seguindo isso mesmo, os passos do pai. O jogador foi contratado pelo Figueirense, time que Edmundo também atuou. E a matéria é da Graziele Aguiar. Edmundo Júnior, ou Juninho. O Esporte Fantástico vai conversar hoje com esse menino de 20 anos, que olhando assim a aparência já dá para perceber que é o filho de Edmundo, que está aqui agora no Figueirense, em Florianópolis. Pode-se dizer que você está seguindo os passos do teu pai? Tô tentando, né? Tô buscando aí, ele fez uma história linda no futebol. E aí, agora vamos ver se eu consigo chegar perto, pelo menos. A proposta deixou o pai surpreso. Eu me sinto lisonjeado, né? Primeiro pelo meu filho querer seguir os meus passos. E o Figueirense ter demonstrado interesse na contratação dele mostra que ele deve ter algum talento, né? O jeito tímido, meio sem saber o que responder a cada pergunta. Nem de longe parece com o do pai, cheio de personalidade. O menino carioca desembarcou em Florianópolis tentando percorrer um caminho bem conhecido da família. Em 2005, Edmundo estava desacreditado no futebol. Foi quando uma proposta do Figueirense mudou a vida do animal. Eu agradeço muito a cidade, aos torcedores, ao Figueirense em especial, porque acreditou em mim, né? Antes de chegar em Floripa, Juninho, como é chamado pelo pai, deu os primeiros passos no futebol no Rio de Janeiro. No Rio eu comecei no Boa Vista, depois eu joguei um tempo no Vasco, Nova Iguaçu, Audax lá do Rio de Janeiro, e aí depois eu fiquei 1 ano e meio lá em Portugal. Juninho é meio atacante. Como Edmundo, adora o cheiro do gol. Gosto de jogar pra frente, fazer gol, dar passe, tentar fazer o melhor pro time. Mesmo com tanta vontade, o filho do craque recebe conselhos longe do futebol. Eu dou bastante conselho, mas para que ele estude, porque mesmo uma carreira de profissional vitoriosa, ela acaba muito cedo, e depois você vai sentir falta. E querendo ou não, quando se é jovem, se aprende mais fácil do que quando é burro velho. Quando pergunto do pai, jogando por Vasco e Palmeiras, Juninho volta no tempo, mas não tente perguntar qual o time do coração. Não vou falar. Eu acho que... Eu não sei, mas eu acho. Tem um carinho especial pelos clubes que meu pai passou, que eu vi ele jogando, mas... Assim, No São Paulo, sou Palmeiras e no Rio, sou Vasco. Não, tem mais no meio aí, mas... Tem mais? Eu não vou falar. Se o time ele não revela, o estilo pagodeiro, Juninho não esconde. Eu gosto muito de Ferrugem. Pensa que eu não reparei que você passou claro a madrugada inteira. Edmundo sempre foi conhecido pela personalidade forte. E o apelido de animal, Juninho diz ser apenas do pai. Já te chamaram de animalzinho? Já quando era menor, já de brincadeira, assim, mas... Não tem chamado muito, não. Se do apelido Juninho não tem referência,
A aparência do garoto logo muda quando perguntamos da rivalidade Romário-Edmundo. Sabe que aqui pelo Figueirense também passou o filho do Romário. Conhece o Romarinho ou não? Ah, conheço, é do Rio também, então não sou muito próximo, mas já falei com ele algumas vezes. Mas não... Se a pergunta é se tem rivalidade igual, não tem. Não tem. Se essa era a pergunta, não tem. Juninho chegou a Floripa há 2 meses, para a base do Figueirense, e vai jogar a Copa Santa Catarina, que começa nesse fim de semana. O contrato vai até dezembro. Enquanto isso, Edmundo Júnior aproveita as oportunidades e segue os conselhos do pai. Ele falou para ter bastante cuidado, que a cidade é muito boa, mas é fácil de se perder, mas aí sou bem tranquilo, então tô focado. Esse Edmundo é um sábio mesmo, né, o pai? A cidade é muito boa, mas é fácil de se perder. Fecha aspas, palavras de Edmundo pai para Edmundo Júnior. Fábio Machado, não é a primeira vez que um filho, né, tá no futebol, um pai que foi destaque, tem um filho, sempre uma responsabilidade pro filho. Primeiro eu quero falar do pai. Eu acompanhei muito a carreira do Edmundo, o início dele em 1991 na equipe do Vasco, né? Era um jogador realmente diferenciado. No MMA também? Ou só no futebol? Não. Nessa só época, no futebol? Nessa época era só no futebol. Só no futebol, ele não boa, tinha nenhum boa. apelido ainda de animal, né? O futebol Edmundo. era um futebol muito insinuante, partia pra cima do zagueiro, não tinha medo, partia mesmo, fazia drible de futsal, né? Que ele chamava drible de futsal, onde a bola cola no pé. E dali, claro, que ele começou a surgir, a ter o destaque. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como eu acompanhei a carreira dele, é muito interessante como a idade vai trazendo a maturidade, né? Como a idade vai te fazendo ser diferente, a tua avaliação. Eu fico imaginando o Edmundo falando isso. Não, eu quero que ele estude, porque a carreira é muito rápida. Tu imagina o Edmundo, animal, falando isso, né? Para alguém estudar. Não queria nem saber. Era de rompante mesmo, tanto que ele teve... O Edmundo chegou a ser preso, né? Ele chegou a sair do campo preso por agressão. Nós tivemos isso numa Libertadores pelo Vasco, pelo Palmeiras, eu não lembro. Então esse é o primeiro ponto, né? Amadureceu, né? Todo mundo tem esse direito. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, eu tenho muita pena de um filho de jogador de futebol, porque ele carrega um peso, Mancha, enorme. Ele carrega um peso enorme. Se ele faz sucesso, é porque ele é filho do Edmundo, ele foi protegido. Se ele não faz, se ele erra, raba uma bola, como diz o Manezinho, ele acaba sendo comparado ao pai dele. Então nós tivemos o caso recente do Romarinho, mas nós já tivemos muitos e muitos casos de filhos de jogadores, o próprio filho do Pelé, o Edinho, né, que acabou sendo goleiro, o Edson Kobe, por exemplo, os próprios filhos do Zico, o Bruno, que chegou a assinar com o Guarani na época, o Guarani de Campinas. Não deu, é muito difícil, é muito complicado. Você tem que ser 100% todo dia, toda hora, né? Porque é aquilo que eu falei, se é 100%, é fácil, é filho do Zico, é filho do Edmundo, está protegido. Mas se não é, ele recebe toda a carga dele. Então o Romarinho recentemente não deu certo, Romarinho chegou a ser anunciado pelo Joinville para disputar a Copa Santa Catarina, depois o Juca me confirma, a rejeição da torcida, a torcida se manifestou, disse não, ninguém quer o Romarinho aqui não. E aí desistiram dessa e eu quero desejar para ele o seguinte, estuda garoto, estuda. Vamos rapidinho para Joinville, será que a gente consegue falar com o nosso diretor, o Lenine que está lá em cima? Jesus Lenine, se ele consegue ir para Joinville para perguntar essa história até do Romarinho, se o Juca teve conhecimento dessa história, dessa rejeição da torcida pelo jogador, Juca. O Romarinho foi sondado, né? O Joinville tem buscado algumas parcerias com empresários que jogadores venham com salários pagos, né? O Romarinho era um deles, que foi oferecido ao Joinville, porém a comissão técnica não teve o mesmo agrado. E realmente, Fábio, o nome quando caiu nas redes sociais, os torcedores... o Romarinho já não deu certo no Figueirense, não deu certo no Tupi, clube que ele passou também na Série C. Aqui no Joinville não vai dar. Então, assim, realmente a rejeição da torcida foi muito grande, mas ele não foi contratado de fato porque não passou pelo aval da comissão técnica, o Pedrinho Medeiros, o Pedro Maradona, que hoje está no comando do Tricolor. Mancha. Vamos fazer o seguinte, colocar o Badá também, porque chegou uma pergunta pro Badá e é tanta mensagem. Se eu passar essa mensagem aqui no feed, com certeza não encontro mais, Badá. Então eu vou te passar a pergunta agora. Almindo Silva, do bairro Palmital, Chapecó. Você acha que a Chape cai para a segunda divisão do Brasileiro? É a pergunta do Almindo, Badá. Olha, Mancha, se você analisar com a razão, o risco de queda esse ano, de novo existe e é grande.
porque nós vamos chegar agora à 18ª rodada, já foram 17 jogos, a Chapecoense venceu 3 partidas. A Chapecoense vai ter que, daqui para frente, ter um aproveitamento de quase 50% para poder buscar aquele número mágico de 45 pontos. Não dá para jogar toalha, é muito cedo ainda, tem mais 19 jogos, é muita coisa pela frente. Agora, tem que engrenar no campeonato, tem que deslanchar no campeonato, coisa que até agora a gente não viu. Chapecoense faz um bom jogo aqui, consegue um empate ali, aí faz um jogo ruim, perde, aí joga com o Avaí, um jogo ruim, acha um gol de pênalti e ganha por 1-0. Enfrenta o Santos, joga com a corda esticada, perde por 1-0 e aí tá indo assim o campeonato inteiro. Então a gente tem que ser realista, né? A possibilidade de rebaixamento é iminente, é muito grande. E além disso, os problemas que o clube está vivendo fora de campo, com problemas internos de diretoria, falta de dinheiro, muita falta de dinheiro, e isso acaba influenciando direito de imagem de alguns jogadores ou dos jogadores em atraso. Então é um ano bem complicado, um ano muito difícil. Naturalmente que a gente não, como eu falei, não pode jogar toalha, mas que o risco de queda esse ano é muito grande, e diria até que maior do que os anos anteriores. É a pior campanha da Chapecoense desde que subiu para a Série A na 17ª rodada. A pior campanha de todas elas. Então, tem torcedor aqui que já não acredita mais, torcedor que já jogou a toalha, número de sócios caindo, diminuindo drasticamente. Então, a situação é muito preocupante, mas a gente tem que sempre dar aquele voto de confiança e acreditar de que ainda possa escapar do rebaixamento. Mas que é preocupante a situação, isto é inegável. Grande abraço para o meu irmão, meu amigo Mano Costela, praia de Itapirubá. Alô, Mano Costela, ligado lá no litoral, curtindo o feriadão, mas acompanhando o Clube da Bola. Um abraço para o amigo. Legal, Badá. Entendeu, né? Entendeu? Mano Costela? Mano Costela. Olha, é o do churrasco. É o churrasco. As fotos que o Badá coloca lá nas mídias sociais dele, ontem ele botou mesmo uma foto de uma carne que só a foto pesava 400 gramas. Só a foto, pra te ver que magrinha que era a carne. É um monstro, né? E deixa o... Almindo, gostou da resposta? Exclusiva pra ti, né? Badá exclusivo pro Almindo. Só ler mais uma mensagem aqui antes da gente chamar o intervalo. Mancha, eu sou o Joel Ventura. Manda um abraço pro Fábio. Trabalhamos juntos no mercado. Por que o Figueirense esperou tanto para perder? Por que o Figueirense esperou perder muita gente boa, como Emerson Maria, Denis, para depois acertar os salários? Agora, com esse time, vai ficar difícil a opinião do Joel Ventura, que trabalhava no mercado com o Fábio, porque não tinha grana antes, né? Não tinha grana, pagou quando a grana Joel, chegou. Um abraço, Joel. Na verdade, o Figueirense ele é uma panela, né, de pressão. Então, os pagamentos foram realizados, na verdade... não por boa vontade da diretoria também não, por causa daquela ação do Ministério Público também. Havia uma necessidade também de botar o pagamento. E aí fica difícil, porque no afogadilho, na pressão, você não toma boas ações. Você tem que tomar as ações, elas são pensadas a médio prazo, né, Mancha? Vamos pensar o programa Clube da Bola, e você pensa durante a semana. Se acordar o Mancha hoje, 7 horas, Mancha, tem um Clube da Bola. Não vai funcionar. Vai. Não, vai. Não, mas não vai. Vai. Mas assim... Com o Badá, com o Juca, contigo, vai. Funciona. Com a ajuda? Com essa ajuda? Com essa ajuda funciona. Mas você entende o que eu falei. É sempre melhor você fazer planejado. Tô brincando. É sempre melhor você fazer pensado. Sabe aquela história da pressa inimiga da perfeição? Isso acontece também no futebol. Ações de atos de afogadilho, você faz contratações erradas, você erra na contratação do treinador, você perde bons jogadores, diferente de um time que faz um planejamento tranquilo, sossegado, de forma administrativa, de forma correta, ele consegue navegar em mares mais calmos, digamos assim. Tem uma mensagem? Muitas mensagens, mas muitas. Pensa, aqui eu tô na outra mídia social, né? Tô na nossa fanpage do Facebook. Rafael da Cibarp mandou uma foto aqui, botou uma foto aqui na sala dele, a família toda assistindo o programa. Vilmar Illy, como todo sábado, ligado no Clube da Bola. Mas eu posso ler aqui? Vamos lá. Vai lá, ler ele aí. Rogério da Silveira. Aqui, Rogério, agora nós vamos brigar aqui. Pena que não temos um programa esportivo aqui em Joinville. Quem sabe um dia. Porque ver programa direcionados não tem como. Abraço. Pô, Rogério, o nosso querido Juca já falou 2 vezes de Joinville, ele vai voltar depois. O nosso orgulho aqui, eu estou falando em nome do Mancha, que é o comandante do programa, é exatamente isso. É o único programa estadual de esporte. Gira em todos os 4 cantos. Daqui a pouco não falar de Criciúma, Brusque, Avaí. Blumenau, Avaí. Tá legal? Só para fechar, Rude Batistella, a Chapecoense tem uma história de superação. Estamos no puro lucro e só temos que agradecer. Olha, boa tarde a todos. Joinville, bairro São Marcos, acompanhando todos os sábados esse programa muito legal.
Nosso Jack ainda está vivendo uma fase difícil, mas aos poucos, recuperando forças e possivelmente num médio ou longo prazo, Santa Catarina vai ter novamente o Jack ajudando a representar nossa cidade e estado. Abraços, essa mensagem foi do João Nestor. Era isso que eu me referia, João. É isso mesmo, daqui a pouco o Jack vai estar novamente entre os grandes, lugar que é dele. Boa tarde, acompanhando tudo desse programa que amamos. Vamos, Avaí. Manda beijo para a Flávia, para a Júlia e para a dona Bete da Costeira. Flávia da Rosa. Boa tarde, sou o Hélio de Joinville, estou ligado no Clube da Bola. Manda um abraço pro meu genro, Helder. Ele não perde um programa. Helder, aquele abraço. Vamos pro intervalo, mas quero mandar antes um salve para as meninas do basquete sub-17 feminino, equipe Grande Florianópolis Escola de Basquete, que faturou o campeonato estadual. Está vendo as meninas aí, ó? O time treinado pelo técnico Claudinho terminou a primeira fase do campeonato no primeiro lugar e na reta final ganhou de São Miguel do Oeste e também da equipe de Criciúma. Perdeu o último jogo contra o Jaraguá, mas a diferença de pontos a favor decretou a medalha de ouro para o time que representa São José. Destaque do campeonato foi a jogadora Monique da Silva, votada por unanimidade, olha só, Fábio, pelos técnicos como a melhor jogadora do estado. Vou pedir para o Pepeu aumentar o som e com essas imagens, com essa comemoração das meninas do Sub-17, a gente vai para um rápido intervalo. Vai.